agradecer a presença de todos, né, que dispuseram de um tempo para estar aqui conosco. Antes da gente continuar, eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem, né? Pode mandar aí pelo chat, ou então faz assim, o áudio tá bom? Bacana. Então a gente vai continuar. Então, pessoal, muito obrigado primeiro por vocês estarem aqui conosco para mais esse encontro. Não é um encontro com a Fátima Bernardes, não, mas é um encontro com a Uniplat, né? Com o Ed e com o Márcio. E porque a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que é a avaliação institucional, que está se aproximando aí no nosso calendário. E antes da gente iniciar aqui sobre a avaliação mesmo, né? Eu e o Márcio aqui, a gente está se predispondo a dizer para vocês que a gente vai evitar de marcar encontros no dia de coletiva, tá bom? É porque nossa agenda também estava bem apertada e acabou que coincidiu, mas a gente vai se esforçar bastante para que isso não aconteça mais, tá bom? Mas, de toda forma, não haverá prejuízo. A gente vai gravar a reunião e vamos disponibilizar para todos, para que vocês possam ver quando e quantas vezes acharem necessário. E na disponibilidade de cada um, tá bom? Mas a gente está aqui já assumindo o compromisso que isso não vai acontecer novamente, para não ter esse acúmulo de atividades para um período que é tão importante como a coletiva nas escolas, né? Márcio, você pode começar a apresentar para a gente aí o slide? Nós já vamos começar. Vamos falar da avaliação institucional com os nossos colegas. Enquanto o Márcio faz a apresentação, pessoal, vamos manter aquela nossa velha didática de organização. Como assim? Tendo dúvidas durante a fala, você pode fazer a pergunta pelo chat, tá bom? Enquanto eu estiver falando, o Márcio vai ficar olhando o chat e vai respondendo alguma dúvida pontual que vocês tenham naquele momento. E na vez quando o Márcio estiver falando, eu vou cuidar do chat, tá bom? Então, vai que você tem aquela dúvida, né? Porque, vamos supor, se guarda a dúvida para o final, depois pode acontecer de esquecer e se perde, você já pode mandar pelo chat que algum de nós dois vai estar respondendo a dúvida de vocês. Mas também, no final, a gente abre espaço para dúvida também. Vai ter esses dois momentos. Aí você escolhe qual você se encaixa melhor, tá bom? Então, vamos começar. Márcio, se você quiser... Ah, já está gravando. Márcio, você é demais. Pessoal, a Cressan, a Uniplat, né, por meio de seus articuladores, que no caso sou eu, o professor Ed, o professor Márcio, né, nós temos aqui ressaltar a importância da avaliação, né, durante o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, como é preconizado na perspectiva da avaliação formativa. A avaliação formativa é essa que é adotada por nossa secretaria. Então, só para dar uma relembrada, que eu acho que não é nem necessário, o que é uma avaliação formativa, né? É aquela que tem a função de orientar o planejamento didático, pois fornece informações acerca do desenvolvimento cognitivo dos estudantes ao longo de todo o período do ano letivo, né? Razão pela qual ela deve ser o quê? Contínua. Essa é a avaliação formativa, que é o tipo de avaliação adotada pela nossa casa, né? E antes da gente chegar inicialmente ali, propriamente falando da avaliação, mas pode passar para o próximo slide, a gente trouxe um momento, realização aqui pela Cressan, pela Uniplat, né? Nossos articuladores, nós fazemos parte da Uniplat, como todos bem sabem. Próximo, Márcio, por favor. E aí, o que a gente trouxe? Está a Mafalda no ar aí, né? Um quadrinho da Mafalda. Espero que todos estejam vendo. E, mais uma vez, a gente trouxe um quadrinho da Mafalda como um momento deleite para a gente iniciar o nosso encontro, né? E aqui a gente vê mais um pouco do quadrinho falando de avaliação nas escolas, digamos assim, né?
o quadrinho da Mafalda, mais uma vez aqui abrindo nossa apresentação, que serve como reflexão. Vamos ler. Aí no primeiro quadrinho, né, o personagem que está aí ao lado da Mafalda fala: péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. No segundo quadrinho, né? E para isso que a gente vai todo dia à escola, no terceiro quadrinho. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. E por último, ela, mas vai fazer isto com um freguês? Ou seja, aqui a gente vê, né, mais um quadro da Mafalda falando da avaliação, né? Como a gente sempre tem tratado nossos encontros, né? A avaliação que acontece em todos os momentos, acontece de variadas formas, acontece todos os dias, né? E hoje nós vamos falar de mais um tipo de avaliação, né? A Mafalda é realmente, Elaine, a Mafalda é ótima, gente. Os quadrinhos da Mafalda eles são impagáveis, muito bons mesmo. Próximo slide, Márcio. Então, antes da gente falar da avaliação, a gente vai falar de uma relação. A relação entre os conceitos que nós temos com a qualidade da educação, né? Próximo, Márcio. Obrigado. Quando a gente pensa, pessoal, na qualidade da educação como um todo, é comum a gente associar a qualidade da educação com a questão do quê? A questão da aprovação. A gente tende a fazer essa associação. Como assim, Ed? Há uma escola, por exemplo, que tem uma qualidade de ensino, é uma escola que aprova muito. A gente pode ter essa associação. Uma escola que a qualidade do ensino não está tão bem, é uma escola que os índices de aprovação não são tão altos, né? Quanto mais aprovarmos, mais quantidade teremos, mais qualidade teremos no nosso sistema de ensino, nosso ensino, né? Mais qualidade tem esse ensino. Normalmente, a gente costuma fazer esse tipo de associação entre a qualidade e aprovação, né? Parece que no nosso modo de pensar, muitas das vezes, essas duas coisas têm que sempre estar juntas, porque uma está ligada à outra. Se uma está muito, então a qualidade é muita, se a aprovação é pouca, a qualidade é pouca. Será que é sempre assim mesmo? Será que é esse o viés que realmente nós temos que focar? Será que não tem, né, um outro pressuposto que a gente pode se analisar, né? Então, a gente acaba associando a qualidade da educação com a quantidade de estudantes aprovados naquele sistema. Consequentemente, se o índice de aprovação dos estudantes é muito grande, a gente vê que isso é o quê? A conclusão da educação básica, né? Igual a gente está vendo aqui no slide, ó. Embora não haja um conceito claro de qualidade de educação, há um consenso que o sistema eficaz deve garantir. Então, o que esse sistema eficaz deve garantir? A aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, sua aprovação e a conclusão da educação básica, né? Mas a pergunta que, de fato, a gente faz é o que influencia a qualidade na educação? Será que só a aprovação significa a qualidade? Será que é só isso, né? Será que não temos mais nada a pensar sobre isso, né? Quando a gente pensa no sistema de ensino de uma escola, é só a aprovação? Será que a gente não tem mais nada que pode verificar? Isso a gente vai ver no próximo slide. Márcio? Márcio? Passa o próximo. Obrigado. Então, aqui, ó, nós temos aqui, segundo Chico Soares, né, acompanhando nesse slide, ele é um dos maiores estudiosos da educação no nosso país, tá? Ele já foi até presidente do INEP, né? Inclusive, ele é um dos validadores da matriz do CIPAI-DF, né? Segundo Chico Soares, aqui, ó, monitorar a qualidade de uma escola consiste em verificar se cada uma das estruturas está funcionando adequadamente, né?
A aprovação não é o único parâmetro de qualidade da educação. Realmente ele é bem importante. Mas se a gente mencionar que ele é o único, ele não é o único, né? Quando a gente pensa na qualidade da educação, a gente tem que pensar não somente na aprovação, mas na escola como um todo. A gente tem que pensar nos meios, na gestão, nos processos, nas práticas, nas políticas, nas parcerias. Realmente, a aprovação, é claro que é o nosso objetivo maior, digamos assim, mas ele não é o único parâmetro. A gente tem vários outros meios para pensar, né? E aqui, ó, por exemplo, a gente tem que pensar em todas essas áreas que a gente está aqui colocando para vocês no slide. E veja que elas vêm separadas, né, por caixinha. Então, a gente tem aqui, começando de baixo para cima, os meios / gestão. Aí nós temos aí mais uma área que é a dos processos, né? E, por fim, percebam que a gente tem a área que a gente vai denominar aqui como satisfação e aprendizado, né? Nos meios e gestão, a gente tem o quê? Gestão de pessoas, práticas e políticas, parcerias e recursos. Nos processos, a gente tem os processos de ensino, os processos administrativos, prestação de contas. E na satisfação e aprendizado, a gente tem a satisfação que seja dos professores, dos alunos, a satisfação dos alunos em relação ao seu aprendizado, né? A satisfação dos pais, a satisfação da comunidade. Quando a gente junta essas três grandes áreas, é como se a gente criasse o quê? A identidade daquela escola. É uma escola de qualidade? É a escola que tem essa identidade bem formada, que tem essas três áreas bem desenvolvidas, bem trabalhadas, bem planejadas e bem executadas, né? Quando a gente consegue construir, monitorar essa identidade dessa escola, a gente tem uma educação de qualidade, né? Se então a gente consegue finalmente entender como conseguir essa educação de qualidade, então a gente pode partir para a avaliação institucional. Avaliar direitinho essa qualidade. Próximo slide. Pessoal, está muito rápido. Se tiver muito rápido, vocês dão um grito aí pelo chat, tá bom? Que eu estou um olho no slide, um olho no chat. E eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas espero que estejam todo mundo entendendo. Tá tranquilo? Bacana, bacana. Então, a gente está aqui com a avaliação institucional, a gente fez, assim, por enquanto, uma relação entre os conceitos e a qualidade do ensino. Então, agora a gente vai entrar, propriamente dito, na avaliação institucional, tá bom? Bacana, estou vendo feedback aí de vocês do nosso ritmo. Ótimo. Obrigado, Márcio. Então, aqui a gente vai ter, nesse slide, o que é a avaliação institucional e quais são os objetivos da avaliação institucional, né? Vou ler com vocês aí, tá bom? O que é? É um processo de análise permanente da realidade escolar, de modo a subsidiar as decisões dos gestores, do planejamento das políticas públicas, intervenções administrativas e pedagógicas, né? Então, sabendo que uma educação de qualidade vai muito além da sua aprovação, o grande tema do nosso encontro de hoje, que é a avaliação institucional, né? Ou seja, nós buscamos a todo momento procurar saber o que influencia direta ou indiretamente a aprendizagem. E buscando o quê? Qual é o objetivo da nossa busca? Visa jogar luz aos aspectos que, direta ou indiretamente, influenciam a aprendizagem, identificando as potencialidades e fragilidades no ambiente escolar e nas relações entre a comunidade. Esse é o objetivo, tá certo? Ou seja, nós não estamos preocupados apenas com a aprovação dos estudantes, né? Nós estamos preocupados nas relações
junto do ambiente escolar, onde essa Edinaldo, aprendizagem acontece, de que forma ela acontece. Edinaldo, Oi, perdão interromper, é porque o microfone da Renata está aberto e está certo. atrapalhando. Márcio, você pode verificar aí e fechar o microfone Prontinho. da Renata? Prontinho, tá bom? Então, bacana. Vamos continuar. Então, pessoal, ou seja, o que nós buscamos a todo momento é procurar saber o que influencia, né? Direto e indiretamente. Não estamos só preocupados, como eu falei com vocês, só com a aprovação, não, né? Nós estamos preocupados com as relações que são desenvolvidas dentro do ambiente escolar, né? Se essa aprendizagem, ela está acontecendo da melhor forma possível, a satisfação, os meios, essa é a nossa principal preocupação. Consequentemente, se tudo for caminhando bem, sim, vai acontecer a aprovação, né? Mas isso vai ser um caminhar natural, né? E pensando nisso, né, nessa avaliação institucional, no que ela nos seus objetivos, a secretaria ela fez alguns acho que o Márcio caiu, a gente vai continuar, já já ele retorna. Tá todo mundo comigo? Né? Pensando nisso, ó, tá todo mundo aí, né, pessoal? Eu não tô falando sozinho não, né? Sim. Ó o medo da pessoa ficar solitária. Então vamos continuar. Ed, Oi. eu acho que a minha internet caiu, né? Mas que bom que você voltou. Deixa eu voltar aqui, então. É aqui ou você quer passar para frente? Pode passar para frente aí. Isso. O próximo slide. Isso, nos marcos legais. Tá ótimo. Isso. E agora tá todo mundo junto? Eu vi uma mensagem bem ali que alguém travou. Tá todo mundo nesse ponto comigo? Falem pelo chat. Sim, estamos. Pronto, bacana. Gosta disso, é de participação. Isso, estou vendo uma chuva de sim. É assim que é bom. Então, pessoal, pensando em avaliação institucional, a secretaria ela tem alguns marcos legais que regulamentam a avaliação na nossa casa, tá bom? Talvez um dos mais importantes destes nossos marcos legais é a resolução número 1 de 2006 do Conselho Educacional, que está aqui no slide, tá bom? Estabelece a implantação do processo de avaliação institucional no sistema de ensino da Secretaria Educacional do Distrito Federal, né? A avaliação institucional do sistema de ensino do DF compreenderá a avaliação interna e externa. A avaliação externa será de responsabilidade da Secretaria de Educação. A avaliação interna ocorrerá em todas as instituições educacionais, né? Compreende o que, pessoal? Primeiro vamos falar que depois dessa implementação, né, da resolução do número 1 de 2006, a secretaria estabeleceu a avaliação institucional e que ela ocorre em duas frentes, né? Tem a avaliação institucional externa e a avaliação institucional interna. A externa, como o próprio nome diz, ela ocorre externamente à escola, né? E ela é de obrigação, de responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação que organiza, né, uma avaliação que abrigue todos os setores que envolvem a unidade escolar, tá certo? A escola também pode organizar sua própria avaliação, que essa a gente vai tratar mais para frente, ou ainda hoje, que é a avaliação interna ou autoavaliação. Mas agora mesmo, a gente vai ver aqui, ainda tem uma pergunta aqui no finalzinho do slide, que ainda coloca assim, ó, a avaliação institucional, lá no finzinho, deve servir como balizadora de decisões, né? Por quê? Ou seja, por como é que ela vai servir ainda de balizadora de decisões. No momento de implementar, de decidir se vai ser feito um projeto, por exemplo, uma política pedagógica, né? Será que ela deve ser feita, se não deve ser feita? Nessa avaliação, a gente pode servir isso como parâmetro,
para julgar esse tipo de ação, né? E quais são os principais componentes que são apontados nessa resolução para avaliação? A gente tem vários. Condição de trabalho, pode ser uma. Os estudantes, é uma outra forma de avaliar. Os profissionais de educação, a proposta pedagógica da escola, também pode ser um componente para avaliação. Gestão escolar, pode ser avaliada também. O currículo. Todos esses são componentes que são apontados lá na resolução número 1 de 2006, como componentes que podem ser avaliados numa avaliação. Nós também trazemos, além desses componentes para vocês hoje, os objetivos dessa avaliação externa. É o próximo slide. Isso, Márcio. Aqui, pessoal, se vocês verem, nós fizemos um gráfico com os objetivos da avaliação institucional. O que a avaliação institucional ela quer atingir, né? Então, vamos lá. Identificar as variáveis dos diferentes contextos que influenciam no desempenho da escola. Sensibilizar a comunidade escolar para a cultura avaliativa. Motivar a busca e a afirmação da identidade e autonomia da escola, subsidiar a formulação e reformulação de proposta pedagógica ou políticas públicas, incentivar a participação de toda a comunidade no aperfeiçoamento do sistema educacional, promover a permanente reconstrução das praxis pedagógicas e fomentar a participação da comunidade escolar na construção de propostas. Então, aqui a gente tem como se fosse eixos de objetivos que a avaliação institucional quer alcançar. Identificar, sensibilizar, motivar esses verbos, né? Subsidiar, incentivar, promover, fomentar, né? Nós trazemos esses objetivos aqui, e eu ressalto novamente que esses objetivos valem tanto para a avaliação externa, quanto para a avaliação interna. Né? São objetivos que eles devem ser alcançados nos dois tipos de avaliação. Né? Bem, vamos pensar um pouco agora, já que a gente falou tanto da avaliação institucional como um todo. Então, agora eu convido vocês para a gente poder frisar, né, um pouco mais o que? Na avaliação institucional externa, que é aquela que a própria secretaria, ela organiza e aplica junto com as unidades escolares. Próximo slide, Márcio. Então, a gente vai falar agora da externa, tá bom? A gente estava fazendo aqui lá um aparato sobre a avaliação em si, agora vamos para a externa. Próximo, Márcio. O que é a avaliação institucional externa? É um processo pela qual as secretarias, de forma sistemática, realizam um levantamento e análise de informação das unidades escolares e de outros setores, por meio de aplicação de instrumentos específicos. Né? Então, é aquela avaliação que a secretaria ela faz com todos os profissionais respondem de uma forma sistêmica, como se fosse uma avaliação de uma política pública, por exemplo, né? E qual é o objetivo dessa avaliação? Né, o período de aplicação é determinado pela secretaria, com foco na reformulação dessas políticas públicas. Esse é o objetivo. Na reformulação de políticas públicas que estão acontecendo, né? E essa avaliação externa, pessoal, ela vem com um formulário específico da Secretaria de Educação, né? Os instrumentos, elas são próprios, né? E vem com caráter bem determinado, com foco, com objetivo nisso, né? Na reformulação, na reconstrução de políticas públicas. Próximo slide, Márcio. E a avaliação institucional externa, ela é formada por dois tipos de avaliação, como a gente está vendo aí no gráfico, no slide. Tem a avaliação de contexto,
e tem a avaliação dos profissionais de educação. A junção dessas duas avaliações, a gente forma a avaliação institucional externa da secretaria, né? Aqui a avaliação institucional proposta pela casa, ela vai ser composta dessa maneira, como vocês estão vendo aí no gráfico, tá bom? Vou falar um pouco delas e como elas vão se combinar para formar a avaliação institucional, tá bom? Isso, Márcio. Obrigado. Aqui, ó, pessoal. Então, a avaliação de contexto, que é a que acontece lá no CIPAI-DF, né? Ela vem instituída pelo CIPAI-DF. Lembrando que o CIPAI-DF ele foi instituído pela portaria número 420 de dezembro de 2018, né? E foi regulamentado pela portaria número 38 de 18 de fevereiro de 2020. E aqui eu destaco aqui para vocês, assim, só uma pequena observação, que se a gente for comparar, a resolução número 1, né, que foi instituída a avaliação na nossa casa, ela data de 2006. E o CIPAI-DF, pela portaria aí, número 420, foi em 2018. Percebam o lapso temporal que teve entre uma e outra, né? 12 anos, né? É bem relevante esse período se a gente vai analisando aí, né? As unidades escolares, elas vão realizar o quê? A avaliação de contexto, né? Elas vão responder essa avaliação de contexto. Vamos, aqui, ó, destaca-se. Com o CIPAI-DF, as unidades escolares realizarão a avaliação de contexto. Quem responde essa avaliação de contexto? Gestores, professores e estudantes, né? Cada grupo responderá questões específicas e a junção, né, o somatório dessas respostas vai resultar no contexto escolar. Cada escola vai ter seu contexto, mapeado a partir do quê? Dessas respostas, né? Desses grupos, dos gestores, dos professores e dos estudantes. E é um resultado único por cada escola, que é mapeado. Próximo, isso, Márcia. Então, o que cada ator, digamos, desses aqui, eles vão responder, né? Quais são os eixos que são avaliados nessa avaliação de contexto no CIPAI-DF? Gestores, por exemplo, eles vão responder sobre identificação, sobre a infraestrutura, sobre o clima organizacional. Os professores, sobre a formação, sobre a atuação, sobre a prática pedagógica e também sobre o clima organizacional. Eu sempre me enrolo nessa palavra. Só Deus na causa. E os estudantes? Identificação, o nível socioeconômico, a prática pedagógica e o clima organizacional, né? Por exemplo, dos gestores, o que eles podem responder de infraestrutura, né? Eles podem explicar, por exemplo, a quantidade de alunos, quais são a quantidade que tem, se a escola tem laboratório, se a escola tem quadra coberta, se a quadra não é coberta, toda a parte daqui envolve a infraestrutura, né? No clima organizacional, eles podem falar sobre o quê? Qual é a relação que a escola tem com a comunidade, dos professores com a comunidade, os alunos, né? Por exemplo, os professores na formação, sobre a formação de cada educador, se atua conforme a formação, como a prática pedagógica se dá, se é bem desenvolvida, se os meios para que essa prática aconteça são suficientes, se não são suficientes. O clima também é organizacional do mesmo jeito, né? Como é que se dá essa relação dos professores com os alunos, com a comunidade escolar e também com a gestão escolar, né? Os estudantes aqui têm todos esses níveis, mas a gente chama mais atenção desses eixos avaliados, né? Perdão, para o primeiro, na verdade, para o nível socioeconômico, que aqui a gente não quer de forma nenhuma denegrir ou então fazer algum tipo de preconceito, mas sim servir que o nível socioeconômico seja de um ponto de partida. Porque o nível socioeconômico, ele pode dificultar um pouco mais o ensino-aprendizagem, né? São dificuldades até a mais, às vezes, que nós temos que procurar um meio de suprir. Então, ele é importante que seja avaliado numa forma de ponto de partida até mesmo para desenvolver melhor uma prática pedagógica dentro da escola,
né? Então, isso aí a gente não pode deixar de levar em consideração. Esses aqui são os eixos avaliados, pessoal, contemplados na avaliação de contexto, lá pelo CIPAI-DF. E agora eu quero, assim, quais são os eixos avaliados pela outra avaliação, a avaliação dos profissionais de educação, porque são diferentes, né? A gente vai ver isso no próximo slide. Aqui, ó, aqui nós temos os eixos avaliados na avaliação dos profissionais de educação, né? E quem são esses profissionais de educação, né? Já que aqueles, eu já falei para vocês quem responde lá a avaliação de contexto, mas quem responde esse, né? Essa avaliação dos profissionais de educação. É a carreira assistência, são os professores, por exemplo, que estão readaptados, os professores que estão na biblioteca, são os professores que trabalham nas sedes e nas unidades centrais, né? Então, são esses servidores que respondem essa avaliação, a avaliação dos profissionais de educação. E os eixos que vão ser contemplados nessa avaliação são esses três: a identificação, a infraestrutura e também o clima organizacional, tá bom? Eles responderão esse tipo de avaliação. Então, juntando essa avaliação dos profissionais de educação com a avaliação de contexto da avaliação institucional da Secretaria de Educação. No próximo slide, nós fizemos um comparativo para vocês terem uma ideia melhor da diferença. Aqui a gente vê duas colunas, né? De um lado, a gente consegue ver a avaliação de contexto, correto, né? Pelo CIPAI-DF. E aí temos aqui a avaliação dos profissionais de educação. Quem responde à avaliação de contexto? Gestores, professores regentes e estudantes. E ele é respondido anualmente. As características dessa avaliação: eixos do CIPAI-DF e visa caracterizar a escola e suas relações. Já a avaliação dos profissionais de educação, quem responde? Os demais professores das unidades escolares, que são os profissionais como eu falei para vocês, readaptados, ou então que estão trabalhando em biblioteca, profissionais da carreira assistência, e os demais servidores que estão lotados nas unidades centrais e na sede. E esse é respondido bianualmente. E quais são as características dessa avaliação? Eixos próprios, visa caracterizar os ambientes e as relações entre as unidades da Secretaria de Educação e também visa verificar os aspectos de qualidade de vida, né, de vida do profissional. Então, pessoal, a junção dessas duas avaliações, ela me dá a avaliação institucional da Secretaria de Educação, né? Ou seja, a avaliação institucional externa é a junção dessas duas avaliações. De externo, o que nós tínhamos para falar para vocês nesse encontro era isso, mas agora a gente vai falar de uma bem importante também, que é a interna, ou a autoavaliação, né? Que é uma demanda que está chegando para todas as unidades escolares aí nos próximos dias. E para falar de avaliação institucional interna, autoavaliação, eu vou deixar vocês na companhia luxuosa do professor Márcio, e eu vou para o chat, tá bom? Obrigado, Ed. Então, gente, renovar as boas-vindas. Eu abri a câmera agora, na verdade estava aberta, mas aí eu estou fazendo compartilhamento aí das telas, então depois eu vou voltar lá para o slide, então eu vou sumir um pouquinho, mas aí como o Ed falou, ele estará no chat para poder responder, mas renovando então as boas-vindas, só agradecer mais uma vez imensamente, né, a participação de todos, de todas, né, entre coordenadores, gestores, enfim, colaboradores de uma forma geral, que, como nós falamos inicialmente, então, o nosso objetivo é poder, né, trazer, assim, um subsídio, né, um auxílio nessa questão da avaliação, embora que a referência que vocês tinham anteriormente é a Unieb, né, e assim, querendo ou não, algumas coisas, a Unieb, ela vai resolver também, então a gente conversa muito, né, a gente troca figurinha, mas assim,
estaremos aqui também, né, estamos aqui de antemão para poder, então, né, assim que vocês precisarem lá no grupo, né, pelo e-mail, enfim, mas eu acredito que o Zap facilita muito, então, assim, todas as novidades, igual o Ed hoje colocou do Enem, taxa de isenção, mas aí agora já é oficial, então o pessoal aí do ensino médio, né, 21, novembro, né, Ed, eu estou confundindo aqui, 20, 21 e 22, isso, né, de novembro, né, então, assim, tá confirmado, né, tava aquela dúvida se ou não, então, assim, o Zap, né, vocês terão todas as atualizações aí em relação à pasta de avaliação, e também agora, essa semana, né, estreou aí o nosso blog, o Ed fez a postagem, então lá também será mais um canal aí que a gente estará colocando as novidades de avaliação. Então, nós vamos dar seguimento agora, então a gente vai continuar com a avaliação interna. Então, dentro da avaliação interna, gente, qual é a diferença? Então, da avaliação externa. Então, as duas avaliações, elas se combinam, né? Então, a avaliação externa, como o Ed falou, não só o Enem, né, que vocês vão estar fazendo aí, o pessoal do ensino médio, mas aí, pela portaria do SAEB, então, ele fornece os dados lá do IDEB, né, que a gente já teve a nossa primeira reunião, que aí dentro de uma perspectiva formativa, então vocês se apropriam daqueles dados para poderem estar, né, traçando aí, né, o planejamento em relação de como melhorar, né, cada vez mais os eixos aí da avaliação. Então, foi citado anteriormente o CIPA-IDF. Então, o CIPA-IDF, né, então, só reforçando aqui, ele vai ser, para o Distrito Federal, a nossa avaliação externa em larga escala, como o SAEB é para todo o Brasil. Então, o Distrito Federal, ele resolveu, né, se igualar a nível de avaliação, ter esse comparativo, igual alguns estados que já largaram na frente, né? Então, o estado do Ceará, por exemplo, o estado do Espírito Santo, São Paulo, né? Eles já têm um indicador próprio, paralelo, então, ao SAEB. Então, aqui a Secretaria de Educação, né, a partir da portaria 418, que o Ed citou, então, ele passa a ser oficialmente, né? Então, o nosso eixo balizador, assim, a nível de resultados. Então, assim, claro que esse ano já era para poder acontecer o nosso CIPAI, o nosso primeiro CIPAI-DF oficialmente, para que no ano, então, de 2022 nós já tivéssemos, então, esse indicador para que pudesse ser trabalhado dentro da sala de aula. Mas aí, em vista da pandemia, então, né, a secretaria, né, a diretoria de avaliação, ela está revendo essa questão e, de repente, se sair, pode ser assim só para como é que se diz, para a gente poder avaliar, assim, só mesmo o que na verdade, essa pandemia causou, né? Então, acredito que essa questão individual, particular, de resultados, ela agora fica um pouco de lado, né? Então, a gente não vai ficar se preocupando, então, por exemplo, no SAEB, será que a escola vai cair? Com certeza, né? Todas as unidades escolares vão baixar o padrão um pouco, mas o importante agora não é essa questão se subiu, ou se vai descer, ou se nós continuamos manter o nível. Então, a preocupação agora nossa é identificar, né, de fato, quais foram as perdas, quais foram os impactos, né, que essa pandemia trouxe em relação à avaliação. E aí, a cada dia, né, como agora nós redescobrimos, né, uma maneira de poder estar reunidos, então, né, a tecnologia nos permitiu isso, da gente estar se reinventando, né, isso aqui, no começo era muito difícil fazer compartilhamento de tela, poder se conectar,
enfim, muitos talvez não tivessem um computador disponível na hora, ou a internet às vezes estava um pouco aquém, como acontece também com os nossos estudantes na plataforma. E aí a escola, né, tem a equipe aí do SOI, a equipe, né, da coordenação, que juntamente estão fazendo diariamente as buscas ativas, né, atrás desses estudantes, para que eles possam, então, como o Ed falou, dentro do nível socioeconômico, poder serem contemplados aí da melhor forma. Então, para que a gente chegue num bom resultado, no resultado satisfatório, que com certeza do gestor até os pais, os funcionários e os próprios estudantes desejam, é necessário, então, passar por várias etapas dentro da avaliação. Então, a avaliação, nós vamos ter a avaliação interna da escola, né, pela qual os professores, eles fazem esse tipo de avaliação, né, nós vamos ter as avaliações de larga escala, né, como SAEB, né, como o próprio CIPAI, nós teremos os exames, né, como o Enem, como os vestibulares, mas, como eu falei, para que a gente possa, no final, esse resultado possa ser o mais perto possível daquilo que a gente almeja, então é necessário que a gente passe agora por essa etapa, né, da avaliação, que é a autoavaliação ou a avaliação interna. E aí, de antemão, eu já tranquilizo a todos que, por exemplo, mais para o final da reunião, eu vou estar colocando um documento aí, da Suplave, aí, da subsecretaria, que já até sugere, né, datas para que as escolas possam realizar essa autoavaliação, né, esse ano de 2021. Então, assim, é necessário, dentro de uma perspectiva formativa, que vocês tenham essa ótica da perspectiva formativa, que é a autoavaliação, a avaliação institucional, ela não é para controlar, para vigiar o nosso trabalho, né, por assim dizer, assim, a grosso modo. Muito pelo contrário, né, como a questão do IDEB, né, lá do SAEB, algumas escolas ficaram preocupadas, né, mas será que agora a Uniplat, né, ela vem para poder puxar nossa orelha, por que a escola não atingiu a meta, o que vocês estão fazendo, enfim, e não foi nada disso, muito pelo contrário, né, a gente está para auxiliar, para aprender juntamente com vocês também. Então, essa autoavaliação, ela tem essa ótica dentro da perspectiva formativa de a gente poder se autoavaliar, né, e também, pelos resultados, saber aonde é que nós podemos melhorar, por assim dizer. Então, ela é o processo da avaliação, da implementação da proposta pedagógica da escola, né, então, né, o projeto político-pedagógico hoje passa a ser chamado de PP, né, da proposta pedagógica da unidade escolar, na qual, então, essa autoavaliação, ela tem essa função, uma das funções dela é avaliar, né, a proposta pedagógica da escola, porque é através lá da proposta pedagógica que, então, é discutido junto com o grupo de gestores, né, com a comunidade, tudo os objetivos, as metas que, então, a escola deseja alcançar em relação aos seus estudantes. E aí, acrescido das informações vindas das avaliações externas, né, como eu já mencionei, o SAEB e o nosso CIPAI-DF, né, que vai ser colocado em prática posteriormente aí, com a melhora dessa pandemia. Então, eles proporcionam aqui, juntamente com o censo, que contém os índices de aprovação, reprovação e evasão escolar, as informações necessárias, então, que nós precisamos para poder, né, juntamente com a comunidade também, a participação delas, a gente fazer esse ajuste, né, geral naquilo que a gente pode melhorar. Então, nesse processo, deve ser considerada a qualidade social da educação, ressaltando não só a importância dos estudantes, dos resultados, mas também a formação humana dos estudantes. Então, a autoavaliação deve ser realizada na escola, pela escola, em função dela e por seus próprios atores. Então, pois bem, quais são os objetivos, então, da autoavaliação? Então, é proporcionar o conhecimento da realidade, né, o contexto escolar, propiciando a participação de toda a comunidade para o atendimento de seus anseios, bem como a participação nas propostas e projetos,
com o intuito de se ter garantida a qualidade da educação. Aí destacam-se como alguns dos seus objetivos. Então, como eu já falei, né, a verificar a implementação da proposta pedagógica, coletar informações sobre os diferentes setores da escola, bem como a comunidade escolar, subsidiar com informações a proposição de projetos e ações, promover a participação dos diversos atores da comunidade escolar. Continuando, então, aí o que tem que ser avaliado? O que avaliar? Então, aqui, ó, dentro da autoavaliação, dessa avaliação, a gente tem que lembrar que ela, ó, como ressalta aqui, ela não tem o caráter de punição, mas também não de premiação, né? Então, a gente, como eu falei, dentro da ótica, da perspectiva formativa, então, né, esses itens aqui, eles deverão ser avaliados. Então, a gestão pedagógica, né, iniciando-se pela gestão pedagógica, depois os processos de ensino-aprendizagem, as relações entre a comunidade escolar, a gestão administrativa, né, recursos, infraestrutura, que também, né, acabam influenciando muito aí na questão, né, de uma escola, né, pintadinha, né, com a infraestrutura toda arrumadinha, ela com certeza ela vai fazer a diferença, né. E aí, ó, aqui nesse outro slide nós temos as fases da autoavaliação. Então, aqui, o número 1, levantamento das necessidades. Então, nessa etapa aqui, pessoal, ó, então aqui, ó, nesta etapa, os agentes da unidade escolar e a comunidade se reúnem para verificar as necessidades e expectativas em relação ao momento avaliativo. Então, são 4 etapas, né? Depois, coleta de dados. Então, aqui é feito o levantamento de dados da avaliação institucional externa, né, que o Ed mencionou lá, o questionário de contexto, né, a resposta ali dos profissionais de educação e outros instrumentos próprios, né, que a escola também, por algum motivo ou outro, julgar pertinente. Depois, todos, né, dentro da avaliação institucional. Aí a escola, né, de posse, então, né, de todos os dados, da análise de dados coletados, então vai ser um momento, então, aquele momento, né, crucial, importante, em que todos nós estaremos reunidos para poder, então, discutir e interpretar, né, os dados coletados. E, por último, então, numa outra etapa, né, a proposição e implementação das soluções, né, então, com a participação também, né, da comunidade, de todos os envolvidos, né, nas fragilidades levantadas. Então, assim, às vezes a gente acha, né, avaliação institucional é só o gestor, é só o coordenador, ou uma meia dúzia de professores, não, né, então aqui, né, deu essa ideia, né, de que todos, né, quanto mais atores estiverem envolvidos, cada um, lógico, dentro do seu quadradinho, da sua experiência, né, poder, então, contribuir, então, para melhorar a qualidade, então, da nossa educação, nossos estudantes. E aqui, gente, ó, vocês estão vendo aqui um nome agora que eu não sei, confesso que para mim também foi uma novidade, né, quando eu vi esse nome, nunca tinha ouvido falar, e eu não sei aqui quantos que também, igual eu, pela primeira vez estão se deparando com esse nome, mas não precisem ficar assustados. Então, a SWOT, né, matriz SWOT, ou trazendo para o português, né, então, FOFA, então aqui, o que eu quero com esse nome aqui, com a matriz SWOT? Então, isso aqui, gente, a Uniplat, ela traz para vocês essa ferramenta, né, que nos foi apresentada, então, como uma sugestão, né, como uma ferramenta de auxílio para que vocês possam estar utilizando na avaliação institucional de vocês. Mas aí, repetindo, frisando, é só no caráter sugestivo. Então, assim, vocês não terão, né, caso não queiram, não vão precisar utilizar agora nas avaliações institucionais posteriores que vocês estarão realizando. Mas isso aqui, então,
dentro, né, do que nos foi passado, né, através de estudos, pesquisas. Então, foi comprovado, né, que ela tem, né, uma funcionalidade muito interessante, que nós não estamos acostumados. De repente podemos até conhecer ou uma similaridade de alguma coisa que ela contenha num outro nome, mas assim, em relação, eu acredito que por completo, eu acredito que ainda nós não tenhamos ainda se apropriado dessa ferramenta. Então, a SWOT ou a FOFA, né, que estão traduzindo para o português, seria forças, oportunidades, as fragilidades e essas ameaças. Então, isso aqui tudo, ó, eu vou passar mais para frente, vai estar compilado dentro de um quadro, que aí vocês vão poder, então, entender, começar a clarear como é que ela vai servir, então, para ela nos auxiliar, então, naquela análise de dados, naquela coleta de dados, então, que nós fazemos, né, junto aos estudantes, junto aos professores, em todo o segmento da escola e a comunidade. Então, é uma técnica de planejamento estratégico que busca identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no planejamento de projetos e no alcance dos objetivos. Então, em linhas gerais, as forças e fragilidades são características internas da unidade escolar. E as oportunidades e ameaças são advindas do ambiente externo. Então, aqui, pessoal, esses dois aqui, né, repetindo, as forças e as fragilidades, elas se caracterizam mais dentro do contexto interno da escola. E já as oportunidades e as ameaças são, né, então, do ambiente externo. Então, a combinação de características internas e externas juntas, ó, elas podem, então, estruturar os projetos e planejamentos com o intuito de alcançar os objetivos traçados. Então, aqui, por exemplo, o que eu falei anteriormente para vocês, ó, então, aqui dentro de um quadro, ó, então, com essas perguntinhas aqui, elas podem, então, nos auxiliar como trabalhar, então, como é que, de fato, né, a FOFA, a SWOT, ela funciona. Então, aqui, o contexto interno, aqui, o contexto externo. Então, dentro do contexto interno, então, aqui, ó, ajuda, né, então, as forças. O que fazemos bem, né, quais recursos podemos utilizar, o que a comunidade, né, a CRE enxerga como nossas forças. Tá? Então, aqui, quando a gente coloca comunidade, CRE, isso aqui pode ser outros atores, tá? Então, não necessariamente esses dois aqui. E aí, o que atrapalha? Né? As fragilidades. O que podemos melhorar? Onde temos menos recursos? O que a comunidade, né, a CRE enxerga como nossas fragilidades? Aí isso dentro do contexto interno. Aí no contexto externo, as oportunidades. Quais oportunidades temos no momento? Quais tendências poderíamos tirar proveito? Como poderíamos transformar nossas forças em oportunidades? Então aqui, ó, já tem o intercâmbio, né? Então aqui, ó, forças, né? Então aqui, né, quais forças poderiam ser transformadas em oportunidades? E no caso aqui das ameaças, quais ameaças podem nos prejudicar? Quais ameaças aumentam e expõem nossas fragilidades? Então, a matriz SWOT, ó, ela permite, então, que além de um momento de reflexão sobre suas características, nós podemos identificar características próprias relacionadas ao contexto da unidade escolar, traçar metas e objetivos condizentes com suas necessidades e plausíveis com sua identidade, propor estratégias diferenciadas e específicas para cada objetivo, promover a participação da comunidade escolar na proposição de projetos e soluções e fortalecer a identidade da unidade escolar. Então, aqui, para utilizar uma matriz do tipo SWOT, FOFA, alguns exemplos de etapas a serem pensadas. Então, primeira delas, a gente analisar os resultados da avaliação institucional e de contexto referentes à escola. Então, por quê? Isso aqui tudo, né, como eu falei, quando a gente for fazer análise de dados, aí a gente vai tentar pegar aquele questionário, né, aquela pesquisa, aquele levantamento que nós fazemos, né, lá no
no início da avaliação institucional e tentar colocar, então, distribuí-lo, né, dentro daquelas 4 partes ali, né, das forças, das oportunidades, das fragilidades e das ameaças. Então, a gente vai coletar os dados e vai tentar colocar ali dentro, respondendo aquilo ali através, né, daquelas perguntas. Então, por exemplo, aqui as potencialidades, né, as forças que a escola tem, a unidade escolar tem, as fragilidades, né, as fraquezas que a escola tem. Então, dentro das oportunidades, né, quais ações externas que poderiam contribuir com os nossos objetivos. Então, por exemplo, aqui, oferta de cursos, né? Então, a EAP, ou, enfim, alguma parceria aí com alguma, né, instituição privada, alguma ONG, né, que possa querer fazer uma parceria tanto com os professores como com os estudantes, com a finalidade de capacitar, né, a todos, projetos externos, né, no caso, escolas que trabalham muito, né, com projetos aí de aulas extra classe, né, parcerias aí com instituições privadas que podem proporcionar, né, uma aula, né, num ambiente externo à unidade escolar. Então é muito bom. Então isso aí, com certeza, nessas oportunidades elas devem ser aproveitadas da melhor forma possível. Mas, por último, aqui, a questão das ameaças, né, dentro dos 4 eixos da FOFA, então, aqui as dificuldades, as ameaças. Então, o que pode acontecer, né, hoje como uma ameaça? Então, aqui foi citado a pandemia, né, então, acredito hoje que a pandemia, ela passou a ser, né, a principal ameaça, né, na prática, que tem nos feito repensar, né, essa questão de como avaliar os alunos agora dentro desse contexto da pandemia. Mas, com certeza, a própria pandemia, né, ela vai deixar alguma coisa, assim, positiva no sentido da reflexão, né, do que nós não fazíamos anteriormente, que agora, né, com essa pós-pandemia, que nós tivemos que, então, né, reciclar, reavaliar, repensar, para poder se relocar, né, dentro desse novo planejamento, a fim de atender a contento, então, né, a própria comunidade, como é que a escola hoje, ela se comunica, né, como é que ela é vista dentro dessa relação com a comunidade, o que a comunidade tem achado, como é que é, então, conversar por WhatsApp, né, por Instagram, se comunicar por e-mail, enfim, ou ligar para o telefone da escola, tendo em vista que essa questão presencial ela ficou um pouco restrita, né, e aí a gente vê que aqui no número 6, então, essas dificuldades, essas fragilidades, essas ameaças, então, elas podem, então, no caso, contribuir, então, para a questão, né, da reprovação, para a questão da evasão escolar, né, que seria também uma ameaça grande, né, em virtude, se a gente não repensar essas outras questões, então acaba que o resultado final, então, vem, né, basicamente, né, nesses 2 eixos aí, tanto da reprovação como da evasão escolar. E aí a gente pode também, com o auxílio dessa ferramenta, definir um projeto ou objetivos que nós pretendemos alcançar, como, por exemplo, aumentar o IDEB, diminuir a reprovação, enfim. Isso aí, né, aqui a criatividade de vocês dentro da avaliação institucional, né, com certeza vocês terão muitas colaborações aí, né, dos professores, coordenadores, enfim, da própria comunidade, o que os objetivos que vocês vão querer alcançar e aí depois está oficializando, registrando lá na PP. E definir prazos, né, para esses projetos, tendo em vista que às vezes a gente traça um projeto, mas aí o prazo ele não é bem trabalhado e aí acaba que fica um pouco difícil da gente conseguir cumprir, alcançar esses objetivos. Então aqui, ó, nós temos um gráfico que é utilizado, né, que depois, então isso aqui vamos simular que seria a coleta de dados, né, ali que nós fizemos,
E aí a interpretação desses resultados é o que eu falei, a gente vai transpor ali para a SWOT, né, seja para as fragilidades, seja para as potencialidades, enfim, para as oportunidades que a escola tem. Então, por exemplo, aqui, né, avaliar aqui a atuação dos gestores, ó, diretor e vice quanto ao relacionamento interpessoal. Então, isso aqui, gente, é só um exemplo, tá? Nada contra nem diretor, nem ao vice, mas, assim, aqui, né, então, o nível ótimo está em 63%, então, isso aqui poderia ser colocado, então, como uma potencialidade da escola, né? Vamos considerar, então, que se tivesse aqui, né, vamos supor que o nível ótimo tivesse 6%, igual está em razoável, então, de repente, será o diretor vice, então, será que, né, vocês têm que repensar essa questão do relacionamento, né? Isso aqui, então, em vez de estar sendo uma potencialidade, um diferencial da escola, esse bom relacionamento, né, então, aqui na pesquisa, né, a comunidade apontou, então, que o relacionamento não está muito bom. E aí vocês vão analisar, né, cada item, então, aqui também como sugestão, nesse outro aqui, né, nós temos aqui, ó, vários itens que depois, né, a reunião está sendo gravada e nós podemos compartilhar com vocês, se vocês, assim como eu falei no início, como sugestão, assim, desejarem poder estar aproveitando alguma coisa aqui, né, desse material, então vocês podem ficar à vontade para estar compartilhando, para estar, né, trabalhando isso aí dentro da própria escola, né, com o grupo de professores de vocês, então, cada item desse aqui, então, dentro da tabulação, né, ele pode lá ser distribuído dentro daquela matriz ali da SWOT ou da FOFA, mas como eu falei, é só como uma sugestão, então, de repente, vocês podem, né, professor, então a gente pode se apropriar desses dados aqui, mas aí não usar aquela tabela, a SWOT, podem também, né, aquilo ali é só mais uma ferramenta, né, para que vocês possam, então, vamos se dizer assim, relocar aqui esses dados aqui que foram estipulados para poder, então, estar fazendo uma tabulação melhor dos resultados. E aí, essa nossa reunião, um dos objetivos dela é poder, como eu falei, estar auxiliando vocês dentro da pasta da avaliação, né, frisando essa importância de que o nosso objetivo enquanto professores, enquanto educadores, é estar levando, né, o nível de excelência para dentro das escolas, né, que os nossos estudantes eles possam ser referência no mercado de trabalho, enfim, ter a satisfação, né, a alegria, né, de saber que estudou numa boa escola, uma escola que desde o gestor até a pessoa que fazia a merenda, enfim, do porteiro, enfim, ele foi tratado com carinho, a educação lá, ele era valorizado. Então, esse é o nosso objetivo, né, chegar no nível de excelência. E aí, só formalmente falando agora, essa nossa reunião, então, ela também vem para poder, em consonância com o documento que chegou para nós aqui da Suplave, que sugere também, tá? Então, de forma sugestiva, ela sugere 2 datas dentro do planejamento que foi feito aí dos sábados, né, letivos que vocês terão que trabalhar, aquelas que optaram por poder fazer essa movimentação. Então, nós temos aqui duas datas em que vocês poderão, então, estar trabalhando essa questão da avaliação institucional dentro das escolas. Então, aqui, né, Ed, depois nós vamos estar mandando para vocês o processo SEI. Eu até comentei com o Ed, né, que chegou aqui, ó, na segunda-feira, e eu queria ter compartilhado com vocês ontem, mas eu falei, não, eu vou deixar, né, alinhado com a reunião. Então, aqui, ó, o processo C, ele fala aqui, né, ó, a questão da autoavaliação, da avaliação institucional interna, explicando,
né, a importância dela, e aí, como eu falei, as duas datas sugestivas para que vocês possam, então, trabalhar, né, então aqui, ó, sugere, né, aqui as unidades escolares, o dia 19 de junho e o dia 10 de julho, então, que nesses 2 sábados, né, pudesse ser trabalhada essa questão da avaliação institucional. E aí, para que vocês também possam ter um suporte, uma logística, né, mais forte para poder estar realizando esse trabalho junto aos professores de vocês, então a secretaria, ela disponibilizou no site dela um material que também poderá estar sendo utilizado para fazer essa autoavaliação. Então, se vocês entrarem aqui no site, ó, da secretaria, tá? Então, aqui, nós temos aqui naquela parte que muitos, inclusive, acho que você, principalmente os gestores, né, que já entraram aqui do lado aqui, mais ou menos, tem ali a parte ali que fala da vacinação, então ali embaixo do calendário ali, daquela lista de vacinação, nós temos a avaliação institucional, aí você clica, aí vai remeter aqui, ó, então, né, avaliação institucional interna, né, as datas sugestivas, dia 19 e 10 de julho, então, aqui nós temos um vídeo, né, eu não vou passar agora para vocês, até por conta da questão do horário da reunião, acredito que vocês têm ainda muitas coisas a resolver internamente aí na escola, então, depois com calma, na íntegra, né, vocês poderão, então, clicar aí no site da secretaria, né, aqui do lado, a avaliação institucional, então vai ter esse vídeo aqui, né, explicando alguma coisa também a mais da avaliação institucional, e aqui, meus queridos gestores, especificamente para vocês, eu falo gestores, mas aí o coordenador, o supervisor, né, a equipe gestora como um todo, então aqui, ó, a secretaria também, a diretoria de avaliação, ela preparou para vocês, para que vocês possam, então, estar se apropriando uma sugestão aqui, né, um material para ser utilizado, então, nessas 2 datas aí que foi citado anteriormente. Então, aqui tem um vídeo instrutivo, né, aqui, ó, sobre a autoavaliação, e aqui esse vídeo, o que ele trata especificamente? Então, o questionário que vocês, de repente, então, eu volto aqui a frisar, nada imposto, tá? Muito pelo contrário, dentro de um caráter sugestivo, mas a gente sabe da questão da correria do dia a dia, então, né, para vocês estarem se organizando, né, ter esse trabalho de como tabular os dados, de como é que fazer as perguntas para poder estar fazendo essa avaliação institucional junto, né, aos funcionários da unidade escolar, então, a secretaria aqui, ela, né, passo a passo, ela tem um questionário pronto, né, no Google Forms, onde é que vocês, através do e-mail aqui do @edu, que vocês vão se logar, vocês podem, então, estar se apropriando desse questionário, meio que um copia e cola mesmo, tá, para poder, então, ter esse questionário, pelo menos a essência, a base, e esse questionário, então, ele permite que você acrescente, ou você retire ali alguma questão, né, que você achou que não está condizente, né, com a avaliação, se você queira fazer um complemento, aí você tem essa opção também, mas aí, então, de antemão, a secretaria já dá, né, traz esse auxílio já com esse questionário, então, pronto para que vocês possam, como sugestão, se tiverem interesse de estar utilizando. E aqui, ó, né, como eu falei, então aqui tem aqui os questionários, e embaixo, para finalizar, nós temos aqui no PDF, no finalzinho aqui da página, aqui nós temos aqui um arquivo PDF, então, das bibliografias que vocês também poderão estar se apropriando, caso queiram imprimir, enfim, tá podendo dar uma leitura mais profundamente. Então, Ed, agora eu essa palavra para você, para que você possa, então, abrir para o grupo, né, caso
agora a gente está aberto aí às perguntas e agradecer, gente, mais uma vez a paciência de vocês, né, por terem, é chato, né, a gente está ouvindo, né, fala o Ed, fala eu, e lê isso, lê aquilo, mas, assim, obrigado por vocês estarem, então, aqui, né, nos assistindo, nos dando, né, essa atenção para que a gente pudesse, então, falar da questão da avaliação institucional. É isso mesmo, pessoal. A gente está aberto aqui se tiver alguma pergunta. A nossa fala que nós preparamos para avaliação foi o que nós apresentamos para vocês. Tem um material no site que pode servir como orientador, caso vocês assim decidam. E lá também tem exemplos de formulários que podem ser utilizados se assim vocês julgarem que é o melhor, que é o pertinente, né? E tem vídeos também explicativos. Sem contar que... Ed, aqui no chat, aqui, esses links aqui já remete para Sim, lá para aquele material? eu copiei os links do próprio material do site da secretaria e só reportei no chat. Então é bom que já fica o atalho aí para aqueles, Já né, que fica assim o atalho desejarem. também. E Então, além da bem, gente galera. compartilhar com o pessoal essa apresentação, a gente também vai compartilhar os slides e tudo servindo de material de embasamento que vocês podem lançar mão, tá bom? E tem uns vídeos bem explicativos, os 2 vídeos que tem lá no site da secretaria, são bem explicativos, bem lúdicos também, os 2 se tratando de avaliação institucional interna, tá bom? E aproveitando que eu estou novamente com a fala com vocês, se puderem e assim desejarem, visitem o nosso blog, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês, só dar uma relembradinha. Então, o nosso blog, pessoal, está aí para vocês aproveitarem da melhor forma possível. Ele está sendo alimentado regularmente e não deixa de ser mais uma ferramenta que pode ser usada para facilitar o nosso trabalho, tá certo? Então, meus queridos, não sei se eu posso já falar se o Márcio tem mais alguma coisa. Coloca o link no chat para facilitar. Qual o link que vocês querem do chat? Que eu não entendi. Olha aí, Márcio. O balãozinho... do blog? Colocamos. Mas isso é um prazer. A gente coloca agora. O do blog. Prontinho. Por favor, nos visitem. Pessoal, então, eu vou encerrar minha fala agradecendo muito, muito a participação de vocês nesse dia que é tão corrido, como da quarta-feira. Então, a gente chegou aí num momento que a gente tinha mais de 48 pessoas online. Eu fico radiante de felicidade, porque não deixa de ser um reconhecimento do trabalho da gente. E eu vi que vocês assistiram com tanta atenção e compreensão, participando no chat. E toda vez que a gente pedia alguma inferência durante a apresentação, vocês de pronto respondiam. Então, para mim, é só felicidade, acredito que para o Márcio também. Então, muito, muito obrigado. Nós estamos juntos nesses momentos e nós fazemos parte também da mesma casa, somos colegas. Então, pessoal, muito, muito obrigado. Contem conosco, estamos à disposição, tá? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, podem perguntar por lá, temos o nosso blog, tem o telefone, tem e-mail, ainda tem os nossos encontros. Então, pessoal, só gratidão. Muito, muito, muito obrigado. E eu encerro a minha fala aqui e até o nosso próximo encontro. Márcio? Então, Ed, eu queria fazer uma pergunta agora, né, refazer a pergunta aqui a todos os que ainda estão participando, né, que vocês não precisam abrir a câmera, mas assim, de antemão aqui a gente está à disposição, a gente está vendo aqui no chat, né, alguns preferem se manifestar pelo chat, mas aqui o canal está aberto, caso assim desejem fazer a pergunta, né, pessoalmente, nós estamos aqui à disposição. Aí, se não, então a gente
né, dar por encerrado, como eu falei, com certeza vocês têm muita coisa por fazer ainda hoje, né, mesmo véspera de feriado, mas com certeza ainda sempre tem alguma coisinha para poder resolver. Então, Oi, né, boa tarde, eu tenho uma pergunta. Oi, Leilane, pois não. Tudo bem? Sou a professora Leilane, estou representando o CEF 412. Vocês vão ouvir um barulho de furadeira, gente, deve ser algum vizinho, perdão. Então, a minha escola já tem planejamento para os próximos sábados letivos. Aí a pergunta essa avaliação, essa autoavaliação, ela é obrigatória a ser feita no primeiro semestre? Então, como nós tínhamos anteriormente no calendário, né, e depois, inclusive, agora nesses últimos anos, ele passou meio que, assim, batido, né, mas, assim, anteriormente nós já tínhamos, né, essa avaliação, né, dentro do próprio calendário. Claro que, assim, especificamente, pontualmente, nem todas as escolas, elas trabalhavam nesse dia, como sugerido, né, então aqui é uma sugestão, mas vocês podem estar trabalhando, né, fazendo aí as adaptações necessárias. Agora, como foi falado dentro do contexto, né, assim, que a escola, né, que a unidade escolar possa, de fato, concordar e reconhecer que ela é uma ferramenta importante dentro, né, do processo avaliativo, mas, assim, não tem nenhum problema se não for feito nessas datas. Aí vocês vão fazer aí a adaptação da melhor maneira que ficar dentro do seu planejamento, porque, assim, eu estou desse lado agora, né, da Uniplat, por assim dizer, mas com certeza a gente já estava aí desse outro lado, igual vocês, com certeza vocês já sentaram, fizeram um planejamento bimestral, semestral, anual, né, e esse planejamento, ele é flexível, né, mas com certeza nós também não queremos, assim, por assim dizer, atrapalhar o planejamento de vocês, assim, então vocês podem estar relocando, fazendo essa flexibilização da maneira que ficar melhor e que se encaixar melhor dentro do calendário aí de vocês. Então, acho que não tem mais perguntas, Márcio, então a gente vai finalizar. Então, tá bom, gente. Então, lembrar, só reforçar, então, que, como o Ed falou, né, nós temos o blog, eu falei também anteriormente a questão do WhatsApp, né, do próprio e-mail da Uniplat, se comunicamos, né, administrativamente também, vocês podem estar nos enviando processo SEI com alguma demanda específica que vocês julgarem pertinentes, mas aí com certeza pelo Zap fica mais fácil. E assim, dentro da demanda de avaliação nesse ano de 2021, para o segundo semestre, nós acreditamos, né, então pelo menos agora o governo federal já deu esse aval aí da realização do Enem, finalzinho de novembro. Como eu falei, o CIPAI é o nosso eixo norteador que vai gerar o nosso índice local, e nós não sabemos se esse ano será possível acontecer de fato, mas acredito que deva, de repente, acontecer numa proposta, assim, vamos dizer, mais light, né, Ed, assim, sem a geração do índice, porque seria até inoportuno, né, da maneira como nós estamos tendo que conduzir o processo avaliativo, então esses índices, eles não seriam fidedignos, né, poderia ser feito só a título mesmo, assim, de uma experiência, né, assim, para poder a escola, os alunos, né, professores se acostumarem com essa ideia, mas assim, todas as novidades na avaliação, desde então do CIPAI, do próprio Enem, do SAEB, toda essa logística, né, se for o caso de como fazer a formação, dessa aplicação de prova, tudo isso nós estaremos, então, passo a passo, né, coladinhos com vocês para poder estar auxiliando, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E, no mais, mais uma vez, só agradecer a vocês, né, e dizer que nós estamos juntos aí no que for preciso, vocês podem estar nos procurando. Então, muito obrigado a todos
e um bom descanso, um bom feriado aí, que vocês possam, então... Só uma perguntinha, Oi, desculpa. Terezinha, pois não? Oi. Nesse dia da avaliação, que é um sábado letivo, precisa necessariamente ter atividade na plataforma ou pode ser só avaliação? Não, essa aí é a avaliação, né, como o próprio documento que nós vamos estar enviando a circular para vocês, né, então tanto a Suplave como a Subeb, né, fazem essa sugestão, então isso aí com certeza, essa avaliação, ela vai contar como um dia letivo normal, tá, porque Exatamente. já está proposto, tá? Então, a própria circular que nós vamos estar enviando o processo aí para vocês poderem ler com calma, e aí vai estar lá esclarecendo, e aí está assinado aí tanto pela Suplave como pela Subeb, tá? Justamente, Okay. Muito bem, Márcio. Isso mesmo. Então, pessoal, obrigado, e a gente vai enviar a gravação junto com o material, tá bom? Podem indo cuidar das outras tarefas que vocês devem ter, tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Márcio, pode parar a gravação, tá?